Você é designer, quer prestar um bom serviço para o mercado de lançamento, você está pensando em migrar de área, fica comigo nesse vídeo que eu vou te explicar as 3 etapas do lançamento para um designer e o que você faz em cada etapa e como você tem que agir em cada etapa. Eu vou te dar um bônus no final, uma sacada que, velho, mudou a realidade de alguns experts meus, que eu lanço, que eu faço ali o design. Antes de seguir pro conteúdo, eu já vou pedir para você dar o like, segue aí o canal pra gente poder estar mandando para você diretamente ali no seu celular em vídeo novo e você ficar antenado ao vivo com a parada. Vamos lá, então bora pro vídeo. Primeira etapa, ela acontece em 21 dias e se chama etapa de captação. Nessa etapa, você designer tem que ter a consciência de que o principal objetivo que você tem nessa etapa é impactar novas pessoas. Desapega um pouquinho daquela ideia de identidade visual a todo custo, padrão a todo custo. Não. Na etapa de captação, é onde a maioria dos experts, gestores de tráfego ou pessoas que trabalham ali com o design para lançamentos tem problema, porque os designers querem manter aquele padrão, aquela identidade e não conseguem entender que na etapa de captação o objetivo principal é impactar a mesma pessoa várias vezes. Então muitas das vezes você vai ter que abrir mão da identidade visual e construir vários tipos de abordagens diferentes, muitas das vezes abordagens toscas que chamem muita atenção para que aquela pessoa pare e vá para a página de captura, que é onde a pessoa vai ter sim o primeiro contato com a identidade do evento. Se você for um designer que tem habilidade de web design, ou seja, se você consegue produzir páginas, você vai criar a página de captura de acordo com a identidade do evento e a página de obrigado, é uma página de confirmação. Essas duas páginas, elas seguem a identidade do evento, como eu já havia dito, e elas têm o objetivo de captar aquela pessoa para uma aula, para a segunda etapa, que no lançamento nada mais é do que as aulas, os conteúdos que uma pessoa vai dar ali para o público. São os criativos. Criativos é o termo que a gente usa para definir a imagem, o post ou o que vai ser veiculado ali pelo gestor de tráfego nas mídias sociais que a gente está anunciando. São basicamente 3. Um vai ser um feed, que vai ser o formato quadrado, stories, que vai ser o formato mais retangular, e o paisagem, que vai ser um formato na horizontal. Esses 3 formatos, eles conseguem suprir qualquer ferramenta de tráfego. Seja Facebook Ads, Google Ads, TikTok Ads ou qualquer outra que surgir, meio que já se padronizou esses 3 formatos. Importante falar, cara, que o formato para feed, o melhor que tem é o quadrado, porque o gestor de tráfego, quando ele vai tentar usar um formato um pouco mais alongado, em alguns posicionamentos ele dá erro. Então se você quer anunciar, mais prático que seja, é o formato quadrado mesmo. Então evite o formato de 1350 por 1080. Use sempre o formato de 1080 por 1080 que o seu gestor de tráfego vai te agradecer e ele não vai reclamar, não vai ter problema com a ferramenta de tráfego. Essa etapa ela vai durar 21 dias e você como designer tem que estar de prontidão junto com o gestor de tráfego. Ele vai ser o seu principal parceiro nessa etapa. Por quê? Ele vai estar sempre anunciando os criativos, tanto em vídeo quanto em imagem, e vai estar dando feedback do que está funcionando e o que não está funcionando. Nessa etapa, você tem que ficar ligado para sempre estar mandando novos criativos e principalmente aqueles que estão dando um bom retorno. Então é uma etapa viva, você tem que ficar 21 dias ligado e junto ali com o gestor de tráfego para dar um bom trabalho. Beleza, 21 dias passaram e começou o evento. Na parte do evento, você vai ter o segundo contato do lead com a identidade visual do evento. A identidade visual do evento acontece na página de captura e nas thumbnails daquelas aulas. Fora também os lembretes das aulas. Qualquer criativo que a gente começa a fazer nessa etapa de CPL é um criativo para lembrar as pessoas que elas se cadastraram nessa aula e que elas precisam estar nessa aula. Então, necessariamente, se você pensar com a lógica, as pessoas precisam associar a identidade da página de captura com a identidade do que vai acontecer nas aulas. Por isso, as thumbnails, os criativos de lembrete, muitas das vezes tem que manter o mesmo padrão fotográfico do expert. Olha, quando eu digo padrão fotográfico, não significa que eu tô falando para você usar a mesma foto. É para você usar a mesma seção, a mesma camiseta. Você tem que manter aquele padrão visual do expert. Mantenha ele daquela mesma forma em toda etapa de CPL, para que nos conteúdos, nas imagens de conteúdo, ele seja sempre lembrando daquele evento. É importante você ter uma identidade de evento muito bem elaborada. Mesmo que você não utilize logo, você tem que trabalhar muito bem as cores, você tem que trabalhar muito bem a fotografia, contextualizar muito bem as fotografias. Por exemplo, se a aula é importante, se a aula tem uma pegada mais pesada, você tem que retratar isso na foto do teu expert, você tem que tratar bem essa foto, para que esse expert ele tenha um impacto que é necessário para que aquela pessoa lembre daquela aula e queira assistir aquela aula. Essa etapa de lembrete ela é importante, ela roda durante todos os 3 ou 4 ou 5 dias de aulas. Quando chega no último dia, a gente chega na terceira etapa, e aí a identidade muda. Por quê? O lead que se cadastrou lá no início, que foi impactado pelos criativos, ele chegou ali, viu as aulas, alguns viram, outros não viram, outros assistiram uma aula e não viram, mas eles foram impactados visualmente com aquela identidade. Agora, nessa última etapa, acontece
um evento que é a abertura de carrinho. Aquele expert, ele oferta alguma coisa para aquela audiência que ele captou. Se o cara não tiver naquele momento, aí você precisa impactar ele e mostrar que alguma coisa aconteceu. Nesse ponto, nessa etapa, nessa aula, existe uma migração de identidade que acontece. Na última aula, você para de começar a comunicar a identidade do evento e você começa a comunicar a identidade do produto. Então você muda a identidade do evento para o produto. Os criativos de lembrete que você tinha, eles têm que mudar para a identidade do produto e começar a falar o que aconteceu naquela aula. Geralmente, na etapa de abertura de carrinho, a gente faz menos criativos, mas são os criativos mais importantes. O de abertura de carrinho, os replays estão disponíveis, os bônus que vão estar rodando e praticamente todas as garantias que você tem na página de vendas. E essa página de vendas que eu tô falando, ela não é a identidade da página de captura. Já muda também para a identidade do produto. Então, seria uma página com a identidade do produto. Nessa etapa é muito importante você, designer, ter a consciência de que o seu principal objetivo é causar um impacto nas pessoas que não estiveram nas aulas de que alguma coisa mudou, que elas perderam alguma coisa, visualmente e subconscientemente falando. Quando ela for impactada por aquele novo criativo da etapa de abertura de carrinho, ela tem que ter aquela pulga atrás da orelha. Ué, mas isso aqui era verde? Ué, mas o que é isso? O que aconteceu? E nesse momento, ela acaba entrando ali na página de vendas e tem um vídeo de vendas ali, provavelmente retirado do CPL da última aula, e aquela pessoa recebe aquela oferta. Isso aumenta muito o número de vendas que aquele expert está fazendo ali e muito importante para o lançamento. Você, designer, nessa etapa, você vai estar fazendo praticamente dois tipos de serviço. Você vai estar fazendo a página de vendas, se você domina o web design ou se você pode terceirizar essa parte, o layout com toda aquela estrutura de copy da página de vendas e também os criativos de abertura, que também seguem a lógica dos 3 formatos para o gestor de tráfego conseguir aplicar em todas as ferramentas de tráfego. Então chegou agora, velho, o momento da dica bônus que mudou o jogo de alguns experts meus aqui agora. E eu vou falar para você o que é social media para lançamento. Não confunda social media com social media para lançamento. Social media para lançamento, ele tem uma única diferença. Ele serve basicamente e unicamente para quebrar objeções e informar a pessoa sobre o produto ou o evento sem que aquela pessoa saiba que vai acontecer um evento ou que vai ser ofertado um produto. Então, o social media para lançamento, ele acontece durante o lançamento com algumas publicações no feed e antes mesmo da captação pro orgânico daquele expert. Geralmente ele acontece um pouquinho antes da captação e um pouquinho antes do próximo lançamento, ou seja, entre um lançamento e o outro, você tem o social media para lançamento, que é você preparar aquela pessoa para o próximo lançamento. Nessa etapa, basicamente, você vai estar trabalhando com criativos de feed e criativos de carrossel, principalmente formatos de carrossel. Os formatos de carrossel, eles competem a nível Reels, na minha opinião. Se você clicar na aba do teu Instagram e agora em pesquisar, você vai ver que basicamente vai ter carrossel e Reels. Então por isso que o carrossel ele virou um formato muito querido para as pessoas do lançamento e é um serviço que você pode oferecer pós-lançamento para você manter aquele público informado sobre aquele produto ou evento antes do acontecimento. Nessa etapa você tem que ter consciência que você precisa manter uma identidade visual do cliente e aí você já migra a identidade visual para a identidade do Instagram do cara e se você quer criar uma antecipação, mesmo que seja uma subconsciente, você utiliza essa mesma identidade, só que puxando um pouco da identidade que você já criou lá do evento que vai acontecer e vai começar a captação de 21 dias. Galera, é isso que eu tinha a mostrar para vocês, são todos os serviços e todas as responsabilidades que um designer tem durante o lançamento, de uma forma mais prática, de uma forma mais simples de vocês visualizarem e entenderem o que a gente faz e por que é tão diferente de prestar serviço para outros tipos de negócio. O lançamento é algo vivo. Particularmente eu gosto disso e por isso que eu gosto de estar nesse mercado, ele representa 90% da receita do meu estúdio de design hoje vem de lançamentos. Se você gostou desse vídeo, cara, clica no like, segue o canal, você ficar sempre ligado do que vai acontecer e vários insights sobre lançamento e design. Muito obrigado, tamo junto e é isso aí.